meio de graça para a igreja, que é a pregação e leitura da palavra. Eu vou pedir para os irmãos, ao abrirem o texto, se colocarem em pé, à medida que os irmãos acharem o texto. Por favor, queiram colocar-se em pé. Mateus, capítulo 25, e os versículos 1 a 13, irmãos. Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Como eu disse, entramos então hoje no capítulo 25. Irmãos, a palavra do Senhor afirmará assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, irmãos. Ainda em pé, oremos mais uma vez, para dependermos da graça do Senhor continuamente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te damos graças, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tuas dádivas preciosas, Senhor, em todo o tempo, Senhor, seja na criação e, sobretudo, seja na nossa redenção. E nós agradecemos-te, Senhor, por estarmos reunidos sob o nome que é sobre todo nome, Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo, para que por ele possamos dar glórias ao Deus único, trino, santo e glorioso, Senhor. Permita-nos, Senhor, nesta noite, ó Pai eterno, enquanto estivermos na Tua casa, fazermos aquilo que a Tua palavra declara, Senhor. Anunciar durante a noite, diz o Salmo 92, a Tua fidelidade, Senhor. Que o Senhor permita-nos, Senhor, agora, ó Pai, a luz da Tua graça preciosa, Senhor, a luz da Tua poderosa graça, Senhor. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Senhor nosso Deus, a nossa dependência do Senhor é absoluta, não só no ar que nós respiramos, mas, ó Senhor, no discernimento, sobretudo da verdade, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, ó Pai eterno. Nós não conhecemos por nós mesmos o caminho da salvação, mas o Senhor é o Deus da nossa redenção, ó Pai. E nós te pedimos isto em um nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, por favor, deixem suas Bíblias
na referência, abertas, por favor, para acompanharem, e percebam que nós já adentramos desde o último domingo as 6 parábolas que começam no capítulo 24, verso 43, até o capítulo 25, verso 46. São 6 parábolas. Havia alguma parábola antes? Sim, nós vimos que sim. Mas essas 6 parábolas são transmitidas por nosso Senhor Jesus Cristo exatamente depois de todas as referências quanto aos sinais da sua vinda. E aqui, meus irmãos, ele precisamente dá-nos 6 parábolas que têm como preocupação explicitar os 6 ângulos do que ele pretendia dizer com o termo vigilância. Então os irmãos vão notar que sempre há preocupação com esse tema, a vigilância, desde a parábola do capítulo 24, verso 43, até a última parábola do capítulo 25. O que o nosso Senhor Jesus Cristo pretendia dizer, o sentido grandioso do que significa vigiar à sua volta para a igreja, é algo tão rico, é algo que não se pode apreender de modo imediato, direto e completo de uma vez só. Então, meus irmãos, como um grande mestre da verdade, nosso Senhor vai demonstrar cada uma dessas parábolas possui um ângulo especial sobre a questão da vigilância. Nós vimos 2 parábolas no último domingo. Nós vimos a primeira parábola, que era a parábola do dono da casa e do ladrão. Nós vimos isto no capítulo 24, verso 42 a 44. Advertindo contra a imprevisibilidade da volta do seu retorno. A parábola dos 2 servos, capítulo 24, verso 45 a 51, ensina que a volta de Cristo precisa também de uma vigilância especial, porque não será uma espera passiva, não pode ser uma espera indiferente. Deve haver um comportamento considerado aceitável entre aqueles que professam a confiança no Evangelho. O comportamento responsável, um comportamento com relação às oportunidades designadas pelo reino de Deus nos ofícios daqueles que se afirmam ser chamados pelo Evangelho. Então, agora nós vamos para a terceira parábola, que possui um ângulo extremamente especial no capítulo 25, versos de 1 a 13. Enfatiza uma vigilância que poucos realmente demonstrarão. É a vigilância em relação à preparação do Evangelho por toda a vida. A preparação perseverante no Evangelho por toda a vida, diante de uma espera longa, demasiadamente longa, do Senhor Jesus Cristo. Então a espera é muito longa, ela pode se alongar além de nossas concepções. Então, essa parábola, como nós veremos mais adiante, é tremendamente despertadora. É uma parábola que visa especialmente para a nossa época e para as inclinações de uma maneira de entender a vida cristã de forma antibíblica em nossos dias. Uma concepção que se tem hoje, meus irmãos e meus amigos, completamente antibíblica de conceber a vida cristã. Muitos entendem hoje cristianismo sem uma continuidade. Muitos entendem vida cristã sem um exercício contínuo da fé salvadora. Muitos não têm essa apreensão da vida cristã. Há um tipo de cristianismo hoje extremamente superficial, estanque. É um departamento isolado na vida de uma pessoa que afirma supostamente ser cristã, não tem continuidade, não há perseverança, não há firmeza, não há nada estabelecido, algo que a pessoa faz por um tempo, se ela quer, se ela não quer mais também ela deixa, talvez ela volte daqui a alguns anos, algo que a pessoa faz, ela acredita ou também não acredita, enfim, tem se concebido um tipo de cristianismo
que não possui, por exemplo, as marcas da dependência da graça de Deus. Uma profunda e contínua dependência da graça de Deus continuamente. Se tornou mais uma coisa experimental. Muitas pessoas estão experimentando uma religião, mas não querem Cristo, não querem uma vida vital com Cristo. Algo superficial, tênue, algo que não tem permanência, não é sério, não é bíblico, não define a vida delas em seus relacionamentos, em seu futuro, em suas decisões, nada. Não exige mudanças reais na vida. O teólogo Michael Horton, que é um dos teólogos reformados hoje bastante conhecidos, meus irmãos, inteligentemente criticou a religião evangélica dos nossos dias. Michael Horton chega ao ponto de dizer que a religião hoje está tão focada nas pessoas, tão focada, que até mesmo um dos sacramentos, uma das ordenanças que é o batismo, e a Santa Ceia, a outra ordenança, Michael Horton diz que muita gente nem prega mais ensinando que são meios da graça para crentes verdadeiros. Batismo e ceia se tornaram meios de compromisso, se a pessoa quer ou não quer. E eu pergunto hoje, deveria ser uma grande pergunta para nós ao iniciarmos. Se Cristo voltasse hoje, quantos poderiam afirmar a sua dependência dele? Quantos poderiam, dentre nós, e muitos, poderiam dizer que estão crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Quantos poderiam dizer que conhecem mais da graça do Senhor Jesus Cristo? Que estão mais firmes no Evangelho do que estavam ontem, quando afirmaram ter conhecido o Evangelho, ter sido chamados por ele? Meus irmãos, o Evangelho tem, de fato, vindo até nós na forma de um resgate das nossas vidas. Um preço foi pago e, de fato, nós não pertencemos mais a nós mesmos, estamos nos preparando para aquele que nos chamou. Então, meus irmãos, essas questões são importantes para iniciarmos as considerações sobre esta parábola. Então, no primeiro momento, por favor, vejam nas suas Bíblias, antes de eu entrar propriamente no texto, esta aqui é uma parábola. E como tal, nós temos que considerar alguns elementos dessa parábola. Alguns elementos na interpretação desta parábola. Por favor, acompanhem, meus irmãos. Nós temos que entender alguns pré-requisitos da parábola. Em primeiro lugar, esta é uma parábola que contém alguns poucos elementos alegóricos. Nem toda parábola possui elementos alegóricos. Há muitos intérpretes que vão dizer que uma parábola é uma comparação e a alegoria é uma outra coisa. A alegoria, claro, a alegoria é uma forma de ter muitas interpretações e mais profundas em relação a algo que nós não podemos entender de forma apenas literal. Mas aqui nessa parábola, por exemplo, há um elemento ou outro que possui um elemento alegórico. Por exemplo, vejam o sentido da imagem do noivo aqui. O noivo nesta parábola, meus irmãos, é um grande tema do Antigo Testamento que está sendo refletido no Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no livro do profeta Isaías e no livro de Oséias, meus irmãos, Deus é o marido de Israel. Deus é o noivo do seu povo. Ele exige que o seu povo se prepare em consonância com o chamado que ele deu. O que significa nesta parábola aqui que Jesus Cristo está se colocando no lugar de Yahvé do Antigo Testamento. Ele está se colocando como Deus e Senhor em relação ao povo que lhe pertencem. Vejam, por favor, Isaías capítulo 54, verso 4 a 6. E em especial, eu quererei citar aqui o versículo 5 de Isaías capítulo 54. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Essa é uma imagem de Deus no Antigo Testamento como o marido, aquele que tem exigências do preparo do seu povo
como sendo sua noiva. No Novo Testamento, Cristo é o noivo da igreja. Há um povo que está sendo preparado e ele vai passar por um processo real de preparação enquanto esse encontro ainda não ocorre. Nosso Senhor tem direitos sobre o seu povo. E essa parábola aqui, meus irmãos, está exprimindo que ele vai exigir esses direitos quando ele voltar. Por outro lado, nós devemos evitar também, uma das caracterizações dessa parábola, é evitar o excesso de alegorização, porque também não há este excesso aqui, meus irmãos. Os elementos aqui são combinados para que a história tenha uma mensagem específica. Então, por exemplo, se os irmãos estudarem esta parábola no início da história do cristianismo, século II e século III, com os pais da igreja, os pais latinos, ou os pais gregos, como Orígenes, ou estudarem algo dos pais latinos, como Tertuliano, os irmãos verão que na interpretação que eles fazem, que tudo tem alegoria. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, as virgens dormindo, é a igreja adormecendo, não vigiando, enfraquecendo. Mas não há esses elementos no texto, como eu pretendo mostrar hoje. Nós temos que evitar esse excesso. E uma terceira caracterização para nós entendermos essa passagem, este ensino, é que este ensino visa, por exemplo, demonstrar a responsabilidade pessoal de alguém que afirma ter sido chamado pelo Evangelho da Graça. A responsabilidade pessoal. A história é envolvente, porque há pessoas que estão despertadas, há pessoas que estão preparadas. Elas já pensam na possibilidade da demora do noivo, enquanto outras não possuem esta preocupação. Elas nem sequer atinam para isto, mesmo vendo as outras estando nesse nível de preparo. Elas sabem, mas elas agem como desavisadas, elas agem como pessoas desinteressadas. Então, existe aqui um nível do chamado à responsabilidade pessoal. Mas eu quero um quarto elemento característico aqui para a interpretação desta passagem. Não obstante os vários elementos que esta passagem comporta, é uma rica coleção de imagens de um casamento, não temos que perder de vista o elemento central aqui, quanto à vigilância, é a demora do noivo. O que é central aqui é a demora do noivo. Há um sentido em que o que divide verdadeiramente as virgens nécias das virgens prudentes é sempre a demora do noivo. O que mostra que uma virgem era prudente e que a outra era insensata era exatamente resistir ao problema do seu atraso. O tema prioritário aqui é a preparação para a volta de Cristo, que será algo, possivelmente, aos nossos olhos, algo demorado demais, algo que parece tardar-se demais. E as formas de comportamentos diversos aqui são marcados exatamente pelo problema do noivo que chegou muito atrasado àquele momento. E algo se tornou repentino e ele parece muito demorado e atrasado. Então, de posse disto, meus irmãos e meus amigos, a melhor coisa que fazemos é tentar entender a parábola por ela mesma. Vamos tentar, então, seguir as subdivisões. Preciso que vocês estejam com as suas Bíblias abertas. Vamos acompanhar as subdivisões. O verso 1, por exemplo. A comparação entre o reino dos céus semelhante a celebração de um casamento. Então, o reino dos céus será semelhante. Nós temos que entender esta parábola, uma regra de interpretação de parábola, é que já que parábolê, ao lado, uma comparação de elementos ao lado, o que está se falando aqui do reino dos céus, quando ele for implantado sobre a realidade com a volta de Cristo. E quando isto ocorrer, ele será muito semelhante a um casamento à moda antiga,
nos tempos de Israel. Esse aqui é um típico casamento judaico. Vamos tentar entender aqui. O casamento em Israel, que é o tipo de estrutura social que se tem aqui, era sempre de um homem um pouco mais velho do que a moça, geralmente entre 12 a 15 anos mais velho. Geralmente o homem precisava ter já uma estrutura financeira. A moça geralmente era muito nova. Ela, quando entrava na puberdade, ela já era, de alguma forma, prometida a alguém. Então as famílias já faziam um acordo entre um possível rapaz e aquela moça. O que aconteceria é que um período mais ou menos de 1 ano de noivado, enquanto a moça era extremamente jovem ainda, entre 12 a 13 anos no máximo. Então, era requerido que a moça, no auge da sua puberdade, ela fosse entregue ao rapaz. Então, se prepararia muito para esse casamento. A festa duraria de 2 dias a 1 semana, de acordo com as posses, possivelmente das famílias. O rapaz teria que sair da sua localidade, ele iria até a casa da moça, acompanhado por seus amigos, e da casa da moça, da noiva, aliás, nesta casa, as suas amigas, ou dele, ou principalmente delas, o que eu vou chamar aqui de damas, porque essa é a ideia do texto, não é tanto a questão da virgindade delas, que em língua portuguesa dá esse sentido. Embora sejam virgens, mas são damas, são moças, que foram especialmente convidadas para que elas participassem do casamento com as tochas ou as lâmpadas. Elas esperavam o noivo chegar, o noivo ia até a casa da noiva para buscá-la. As amigas, as damas, estariam predispostas a esperar. Elas utilizavam uma lâmpada que, embora seja o nome exatamente em grego aqui, lâmpada, é possível também que elas tenham utilizado aqui de umas tochas, umas varas com panos enrolados na ponta e vasilhas de óleo, porque aqueles panos queimavam muito rápido, então elas tinham que trocar e colocar de 15 em 15 minutos. Era um tempo muito hábil e muito rápido. 15 em 15 minutos elas teriam que renovar ali o óleo e molhar novamente para que o fogo não se apagasse. Elas tinham que esperar dessa forma, porque haveria um novo trajeto. Ele estaria apanhando a noiva e sendo conduzido agora por um grupo muito maior, comportando as mulheres, os convidados, porque o casamento se daria na casa dele. E na casa dele, imediatamente após, se daria a festa. Eu não vou entrar aqui nos pormenores se o casamento se dava, como alguns comentaristas colocam, na casa da noiva, ou se o casamento se dava na casa dele. O certo é que, ao final, a grandiosa festa se dava na casa dele. Ele teria que levá-la até a casa dele. Mas estas moças, a parábola focaliza o caso destas moças. São damas de honra. As suas atitudes e o seu preparo dizem tudo. Elas, ao utilizarem aquelas tochas, aquelas tochas incendiadas, dificilmente eram lâmpadas mesmo. Se eram lâmpadas, é um tipo de lâmpada que não era apagada enquanto estivesse ao ar livre. Meus irmãos, elas não poderiam se ver livres daquelas tochas, porque elas teriam que prever a possibilidade de todas as coisas, até a demora do noivo. E, voltando então para a casa do noivo, elas teriam que ajudar na condução, elas ainda dançariam ao chegarem ao local, elas fariam alguns movimentos de celebração com as tochas, além do fato de que, de acordo com o número delas, aquilo era uma prova de que elas poderiam entrar também na festa. Pode ser que o noivo não tenha conhecimento delas, somente as noivas. E o cuidado com as lâmpadas ou com as tochas indicava que elas não eram arruaceiras, não eram penetras e não faziam parte de grupos que estavam intentando entrar na festa para roubar
aquelas pessoas que economizaram durante um bom tempo para aquela celebração. Então, entendam bem esse ponto. É esse o contexto desta passagem. Se elas falhassem naquilo, meus irmãos e meus amigos, elas demonstrariam desrespeito pelo casamento. Elas demonstrariam falta de interesse por um convite tão especial, e elas mesmas não entrariam na festa, elas serviriam de zombaria, possivelmente, de chacota, de escárnio, e seriam mal vistas ali pela comunidade que conhecia e estava ligada ao casamento. Vamos aqui, meus irmãos, aos versos 2 a 5. Nos versos 2 a 5, o que os irmãos têm é a distinção fundamental aqui na parábola entre as virgens nécias, as despreparadas para a demora do noivo, e as preparadas com prudência. A diferença entre elas é o preparo. Verso 5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Como eu disse, na parábola não dá para você trabalhar os detalhes, os meros detalhes da parábola. Esses detalhes não querem acentuar aqui que o cochilo delas, o cansaço delas, era a igreja adormecendo, né? A igreja perdendo a vigilância, como algumas pessoas colocam. Não, meus irmãos. Ambos os grupos estavam esperando o noivo, porém nem todos estavam de fato preparadas para a demora. Pode surgir uma pergunta aqui no caso social: por que a demora do noivo? Embora se pretenda ilustrar aqui a volta de Cristo, não precisa ter imediatamente uma versão, mas é possível sim que no casamento o noivo demorasse muito. É possível que o noivo estivesse conversando com os pais da noiva devido ao dote, que era um dos últimos pontos do casamento. Quanto o noivo e a família do noivo estariam dispostos a dar como dote por causa daquela moça. Então, às vezes, as discussões eram calorosas, demoradas, e possivelmente, é possível que eles estivessem conversando acerca do dote. E eles não tivessem chegado a uma definição da questão do dote. Essa é uma das possibilidades. E ele chega tarde. Ele chega muito tarde. Vamos aos versos 6 a 9. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. A meia-noite se tornou o tempo inesperado. Meia-noite aqui tornou-se aqui um símbolo de culminância escatológica. O tempo de Deus terminou. O tempo do Senhor findou para a humanidade, findou toda e qualquer possibilidade de alguém estar crescendo na graça, alguém estar manifestando a realidade do Evangelho na sua vida como uma pessoa preparada para a volta de Cristo. O tempo esgotou-se, o dia inteiro se encerrou. Houve um grito, que nem sequer esse grito pode ser traduzido de forma literal, não. Na nossa linguagem, no nosso idioma. Kraugen, gegonen, em grego, a ideia, como o tempo está no perfeito aqui, a ideia é para dar um efeito dramático. Né? Levantou-se um grito. Levantou-se um grito. Não é apenas ouviu-se um grito. É que um grito foi levantado porque todos já não esperavam mais o noivo chegar à meia-noite e se encerrou o tempo, né, do dia completo. E um novo dia, os noivos já consumariam o seu casamento já no dia seguinte, no início do dia seguinte. Meus irmãos, as virgens levantam-se, elas se aprontam, né? Elas veem ainda que há um longo percurso a ser realizado. Nesse percurso, as nécias não têm mais óleo. No grego, meus irmãos, a ideia mesmo é que
as últimas faíscas estão acabando. E elas pedem, as nossas lâmpadas estão se acabando, se apagando. O ponto-chave aqui da parábola é que nós não devemos entender as prudentes como sendo más e mesquinhas. Num primeiro momento, será que elas foram más, foram mesquinhas? Não. Elas estavam, as prudentes, sob um profundo impacto da necessidade de investirem. Elas investiram a vida toda ali. O preparo delas, elas estavam preparadas para aquilo. Elas haviam economizado, as famílias haviam ajudado, elas haviam carregado uma quantidade suficiente de óleo. Meus irmãos, nós estamos tratando aqui de comparação com coisas que nosso Senhor Jesus pretendia ensinar. Um dos melhores métodos do Senhor Jesus era as parábolas. Para o tipo de assunto que nosso Senhor pretende ensinar aqui, para o tipo de assunto que Ele pretende indicar aqui, nenhuma pessoa, neste tipo de assunto, pode ter mais provisão do que suprir as suas próprias necessidades nessa situação de estar preparados para a volta de Cristo. Nenhuma pessoa pode fazer provisões para outra pessoa, porque fez para si somente e não pode ser transferido. Nós lemos algo um pouco semelhante ali no Salmo 49, verso 7. Quando o Salmo 49 diz: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém pode pagar a redenção de uma outra pessoa, quem quer que seja. A preparação das virgens prudentes não pode ajudar na preparação inadequada das virgens nécias. Mas vejam que pela primeira vez nessa parábola, as tochas se reduzem, um número de 5 apenas, mas as tochas são as tochas mais fumegantes aqui. Elas são as tochas, vamos dizer assim, mais cheias de fulgor. Elas estão incendiadas, elas estão no seu pleno poder. Elas vão ser conduzidas, vão seguir o noivo até a sua casa. Aqui está se subentendendo, meus irmãos, há uma grande indicação de que o tempo da volta de Cristo será um tempo de crise, tremenda crise escatológica, porque será um tempo de crise de preparação para muitos que apenas professaram o cristianismo, apenas professaram, apenas iam a uma igreja, apenas tinham um interesse superficial na religião cristã, mas não possuíam o preparo. E não poderão receber nada, absolutamente qualquer coisa que outra pessoa havia granjeado pela graça do Espírito Santo sobre a sua própria vida. Então, todo óleo que as nécias tentaram granjear já não era mais possível. Acabara-se muito antes da vinda do noivo. Vamos aos versos 10 e 12, irmãos. 10 a 12. As portas fechadas para as virgens nécias. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Há um intenso clamor aqui. Mas os convidados todos já foram definidos. Então é possível que as portas, tendo sido trancadas aqui, o costume era colocar uma grande tranca. Ela não era fácil de ser retirada. Ela era exatamente mesmo para delimitar quem participasse da festa. Então o que vai acontecer, meus irmãos, é que à primeira vista, para nós, parece que o noivo aqui é insensível. Em termos de uma interpretação literal do texto, não é importante para nós isso na parábola, é um elemento que nós devemos deixar para lá. Será que um noivo faria isso? Ele deixaria as colegas, as damas da noiva do lado de fora por causa disso?
É possível que sim, irmãos, mas nesse momento não é interessante. Elas apenas parecem sinceras. Elas intentam aqui um reconhecimento do caráter pessoal que possivelmente elas tinham do noivo. Vejam o modo como elas clamam, a ênfase repetida. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Nas Escrituras, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, repetir um nome, repetir um título 2 vezes é sinal de que a pessoa afirma que há um conhecimento pessoal, profundamente pessoal, entre as duas partes. O que o noivo está negando aqui? Ele está negando esse conhecimento. Não há isto. Elas parecem sinceras. Elas clamam de forma enfática, mas é recusada essa ideia de intimidade, meus irmãos. Nunca houve reconhecimento de fato, porque, por exemplo, elas eram convidadas especiais e elas mesmas não se prepararam. Elas passaram por todo um tempo sem preparar-se. A parábola está sendo muito específica em seu aporte aqui, irmãos, neste ponto. Apesar de certo interesse, muitas pessoas nunca se prepararam devidamente para o reino de Deus. É um aporte da parábola. E vejam o início da parábola. Desde o início da parábola, vejam, desde o início, elas viam, elas sabiam que havia, tanto que elas pedem depois que as outras lhes deem uma parte, uma quantidade de óleo. Mas desde o início da parábola, é central que a vida cristã tenha continuidade. Se a vida cristã de alguém é real, é de extrema importância que aquela vida cristã tenha continuidade na dependência da graça. Foi o que estas virgens nécias não têm, o que as prudentes têm. Nós lemos algo muito semelhante a essa ideia de que alguém parece conhecer o Senhor, parece ter uma religiosidade, mas não vai entrar no seu reino. Lemos isto em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Os irmãos podem ver isso em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Há pessoas que mesmo no final dos tempos serão pessoas inconformadas. Elas vão realmente dizer ao Senhor Jesus Cristo que elas o conheciam. Elas vão dizer, Senhor, Senhor. Mas o Senhor Jesus diz no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A prova de que aquela pessoa não conheceu a Cristo e não deu qualquer atenção ao seu chamado, ou à palavra de Cristo, é que ela continua no processo de iniquidade, mesmo por trás de uma religião que operava alguns aparentemente feitos, né? Então, meus irmãos, aqui nós temos que entender que as virgens nécias, apesar da aparência de intimidade, apesar de que elas pareciam ter um interesse no casamento e de entrar e acompanhar o noivo, meus irmãos, elas procuraram tarde demais isto. Elas viram que as outras não poderiam dar-lhes e elas foram tentar incomodar os vendedores à noite. Ainda nos nossos dias de hoje, é extremamente difícil encontrar certas coisas de madrugada. Imaginem naqueles tempos ter de arranjar o dinheiro e ainda ter que incomodar os vendedores de óleo, acordá-los para a venda. Qual é a aplicação final da parábola? Meus irmãos, nós voltamos ali para o versículo 13. Novamente surge o tema central das parábolas. Mas há um diferencial aqui, irmãos, bastante específico esse diferencial. A necessidade de preparação, a busca de um chamado constante do Evangelho. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia
e nem a hora. Aqui o chamado é para um ângulo da vigilância muito especial. A vigilância do tempo da vida e do encontro que nós tivemos com o Evangelho, desde o chamado do Evangelho. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A própria parábola aqui conjuga vários elementos de uma forma tão impressionante, meus irmãos, que um preparo desde o início, uma constante vigilância, num cristianismo onde uma pessoa permanece na graça, é vital para aqueles que afirmam que estão esperando Jesus Cristo. E eu penso que a aplicação pode se tornar mais óbvia através das lições agora, meus irmãos. Vamos para as 3 lições imediatas dessa parábola. Vamos para a primeira lição imediata dela. Algo que se tornou bem patente aqui ao nosso entendimento, na interpretação. A constante apropriação da graça e a preparação de um crente para a volta de Cristo não podem ser compartilhadas nem transferidas. A constante apropriação da graça e a preparação de um crente para a volta de Cristo não podem ser compartilhadas e nem transferidas. A grandiosa necessidade da graça, a profunda dependência do Senhor da salvação, isto será algo que ninguém poderá nos ajudar. Ninguém pode dar-nos. Uma pessoa só pode buscar isto no Senhor. A única fonte é o Senhor, a única fonte é ir a Deus por meio de Cristo, através do chamado do Espírito Santo. Há um sentido em que o preparo de um crente verdadeiro não pode ajudar-nos. O que estes crentes têm aprendido, o que os crentes verdadeiros na terra têm aprendido, o que os crentes verdadeiros têm recebido, na dependência da graça do Senhor Jesus, na salvação, o que os crentes verdadeiros têm recebido, ficará com eles, os auxiliará, os governará, os sustentará, mas isto não pode ser transmitido, não pode ser doado. Não importa o quão próximo você seja de um crente, mesmo do crente mais piedoso, não importa. Nem sempre a pessoa crente poderá valer-nos, se nós mesmos não buscamos firmeza no Evangelho. Meus irmãos, no século 17 e 18, o terceiro livro mais vendido no mundo, mais lido no mundo, era o livro de Lewis Bailey, A Prática da Piedade. Um livro maravilhoso. Ele só perdia para a Bíblia e ele perdia para o livro de John Bunyan, O Peregrino. Era o terceiro livro mais lido no mundo. John Bunyan chegou a dizer, na sua própria época, o batista puritano reformado, John Bunyan chegou a dizer, eu não gosto porque as pessoas chegam a dizer que elas têm esse livro de Lewis Bailey como sendo a própria Bíblia para elas. Mas a parte disto, Lewis Bailey ali, quando incentiva os crentes a serem piedosos, Lewis Bailey diz uma coisa, dentre as muitas coisas que são impressionantes, se os irmãos lerem esse livro, os amigos, verão que é um livro que vai orientar você a acordar pela manhã. Como você deve acordar pela manhã? Como você deve enfrentar, por exemplo, até orar, o momento da primeira oração no dia, a oração sobre o alimento, a oração quando você estiver enfrentando problemas ou uma doença, a oração quando você estiver para dormir, ou quando o médico disser que você não tem mais jeito, que a sua vida vai chegar ao fim. Então é um livro orientado para a piedade, mas é interessante que ele ensina os crentes a falar ao Senhor Jesus. Um crente deve sempre dizer ao Senhor Jesus, eu sei que não exiges nada de mim em retorno aos teus benefícios. Eu sei que não exiges nada de mim, mas viver como uma nova criatura é o maior testemunho
de como meu coração foi transformado para o mundo exterior. É o maior testemunho. Toda a beleza, toda a sublimidade, meus irmãos e meus amigos, toda a sabedoria, todo o esplendor de Cristo nos verdadeiros crentes, com suas lâmpadas sempre cheias da preciosa graça dele, tudo isto só bastará aos verdadeiros crentes. Só bastará a eles. Eu quero lhes dizer esta noite que seus pais, crentes, seus amigos, crentes, seus colegas de trabalho, crentes, não poderão ajudar você a entender, se você continuar entendendo o cristianismo de uma maneira errada e tentar enganar a si mesmo. Não poderão ajudar você. Se você tentar entender o cristianismo como algo que deve ser protelado, algo que não deve ter continuidade, algo que pode ser levado de qualquer jeito, eu chegarei ao ponto esta noite de dizer aqui que se nós vivermos o suficiente ao lado de crentes piedosos que estão cheios da graça do Senhor, como essas noivas prudentes, eu chegarei ao ponto de dizer que pode ocorrer o mesmo com a sua vida, o que ocorreu com as virgens nécias. Se nós vivermos suficientemente ao lado de crentes verdadeiros, em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, e com nossos colegas da escola, e chegarmos ao ponto de perto deles notarmos que eles oram, que eles são cuidadosos. Nós muitas vezes encontramos com eles dentro das nossas casas orando, com eles nos nossos trabalhos orando. Se você é uma pessoa que Deus colocou essa pessoa ali, lendo a Bíblia perto de você, orando perto de você, sempre sendo fiel, tendo cuidado de a casa de Deus, servindo ao Senhor, e ainda assim você pensa friamente no Evangelho, eu quero lhe dizer esta noite que é possível que o Senhor tenha colocado aquela pessoa ali para servir de juízo a você, contra você. Possivelmente o Senhor está deixando para lhe mostrar que você não teve interesse, de fato, no Evangelho desde o início. Desde quando o Evangelho foi mostrado ali. E quando chegar o perigo final, você compreenderá que o que aquele crente verdadeiro tinha não pode ajudá-lo. Pertence a ele, para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos para a segunda lição. A segunda lição imediatamente segue este raciocínio. Não haverá tempo para retomar as oportunidades perdidas. Uma vez que alguém tenha passado toda a sua vida sem firmar-se no Evangelho, não haverá tempo. Não será suficiente ter demonstrado interesse no Evangelho por um tempo apenas. Em determinado momento, parece que teve um grande envolvimento com o Evangelho. Isso não é interessante quando isso não produz um fruto de perseverança. Esta é uma das maiores lições desta parábola, exatamente. Se alguém dentre nós está pensando sobre cristianismo como as sopas superficiais e religiosas consumidas nas seitas, as sopas superficiais das seitas, tal pessoa é uma pessoa que tem que ser despertada por essa parábola. Não confunda a obra verdadeira de Cristo com algo que não se firma, algo que nunca chega à confirmação, algo que não persevera, que não avança, que não tem firmeza, fidelidade contínua na vida com Cristo. Não pense que Cristo vai reconhecê-lo naquele grande dia. De tudo que alguém tem ouvido do Evangelho, de tudo que uma pessoa ouve do Evangelho numa igreja, ouve dentro de uma religiosidade determinada, de tudo que alguém ouve, é possível que ela enfrente o seu fim sem segurança. É possível que ela enfrente o seu fim sem nenhuma confiança. Aqueles que pareciam estar aguardando a Cristo. Você lembra desta pessoa ou você é uma delas? Uma pessoa que parecia estar aguardando a Cristo. Parecia estar comprometida com Ele, compreendê-lo
até perseveravam em alguns momentos, porém não conseguiram avançar. Algo inesperadamente mostrou a elas que elas não tinham dependência de nosso Senhor, não havia a mais preciosa graça de Cristo reinando nelas. Temos que entender com essa parábola que há pessoas que só ouvem alguns ensinos no meio da religião cristã. Só ouvem verdades sublimes do Evangelho, mas não acompanham com a fé verdadeira. Leiamos Hebreus capítulo 4, verso 2, irmãos e meus amigos. Hebreus capítulo 4, verso 2. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Há pessoas que ouvem, elas ouvem muito o Evangelho, mas elas não recebem com fé a oferta graciosa de Deus em Cristo. Lembre-se esta noite que a porta está sendo fechada. A porta será fechada e você se surpreenderá, se não ouvir o chamado do Evangelho, você se surpreenderá com o destino daqueles que não tiveram compromisso sério com o cristianismo bíblico. Meus irmãos, quão terrível, né? Deve ser a coisa mais terrível. Ouvir muitas vezes o Evangelho, mas chegar ao fim e não ter nenhuma provisão que o Evangelho dá. Não ter a provisão que o Evangelho dá. Isso deve ser um fim horrível. Vamos para a terceira e última lição, meus irmãos e meus amigos. O cerne desta parábola: verdadeira vigilância envolve preparo constante. Verdadeira vigilância envolve preparo constante. Todas, meus irmãos, as parábolas que até aqui nós analisamos, todas elas estão envolvidas aqui apontando para doutrinas. A regra de interpretação de uma parábola é que uma parábola nós não podemos erigir uma doutrina com uma parábola. As parábolas servem para ilustrar doutrinas, elas apontam para doutrinas. Meus irmãos, o ensino doutrinário aqui, um dos aportes essenciais que ela aponta aqui, a parábola das virgens, é a perseverança na fé. A vigilância por meio da perseverança. A perseverança é um fator imprescindível para uma pessoa que está dizendo ser chamada pelo Evangelho. Eu vou dar um texto aqui dos mais extraordinários sobre isto. Hebreus capítulo 13, verso 14. Um dos ensinos mais extraordinários sobre uma pessoa que realmente pertence a Cristo. Ela tem parte com Cristo. O seu sinal é a perseverança. Hebreus capítulo 13, verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu preciso até ler de novo esse texto. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que extraordinária afirmação, meus irmãos. A própria afirmação em si mesma já contém uma grandiosa exortação da essência da verdadeira fé. Uma pessoa que afirma que pertence a Cristo, ela só dá sinais disso, de fato, se ela permanece até o fim da vida dela com a mesma confiança que ela afirmou no início. Somente se guardarmos, se eu pudesse aprofundar
a expressão teológica desse verso aqui, que não é minha pretensão fazer exegese, mas se eu pudesse, desse Hebreus capítulo 13, verso 14, mostrar a profundidade, o texto diz: somente se guardarmos nossa confiança original. A palavra confiança aqui é hupostasis, é confiança, convicção, é derivado de um senso primário de fundamento. Se eu expor, de fato, aquele tipo de fé que as Escrituras determinam na relação com Cristo, desde o início, se aquilo é real, aquilo vai permanecer o resto da vida comigo e vai ter sinais de perseverança. Essa palavra aqui, confiança, é extraída ali, vejam, de Hebreus capítulo 11, meus irmãos, versículo 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É essa a ideia aqui de Hebreus capítulo 13, verso 14. É essa confiança. A pessoa permanece, ela nunca viu a Cristo, mas ela permanece firme em algo que o Espírito Santo deu a ela. O sinal de que ela recebeu isso do Espírito Santo é de que ela é participante de Cristo, é se ela guarda essa firme convicção até o fim. E ela vai crescendo na graça e se firmando no Evangelho. Ela é participante de Cristo. Então entenda bem esta noite, querido irmão e querido amigo. Iniciar na fé é algo bom, mas nunca é o bastante. Esse não é um ensino bíblico, que a pessoa só tem que iniciar, não. Iniciar na fé é algo bom, mas não é algo bastante. Apenas se durante o decurso da vida a pessoa se envolveu com a corrida, com a carreira da fé cristã e ela possuiu um crescimento e uma esperança real. Meus irmãos, o grande despertamento desta parábola é que a fé cristã é também uma manifestação de um preparo durante a vida toda, desde o nosso chamado. É o todo da vida. Mas se você não dependeu verdadeiramente da graça de Cristo a vida toda, o outro que possuiu isto não poderá lhe ajudar. O outro não lhe ajudará. Esta parábola parece denunciar o crente temporário, mas também ela desperta o crente verdadeiro. Ela visa despertar o crente verdadeiro da contínua dependência da graça. Meus irmãos, quão maravilhoso será para os crentes chegarem ao fim da jornada e ouvir a voz do noivo. Cristo chamando para entrarmos para a festa. E eu lhe digo esta noite, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se no seu poder. Busque constantemente depender da graça de Cristo. Busque crescer na graça de Cristo. Avance neste chamado. Se você diz que tem um chamado de Cristo que pertence a Ele, como nós lemos em Hebreus 13, 14, apenas se você guardar firme até o fim. Não pense que você tem uma fé salvadora se ela não é constante, se ela não está se tornando firme. Eu quero, embora de forma bem relapsa e superficial, é maravilhoso quando nós vemos a doutrina da perseverança, que é uma das doutrinas mais discutidas entre os puritanos. É maravilhoso quando a gente estuda a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes na linha de John Owen. John Owen, quando fala da doutrina da perseverança, John Owen volta a Calvino. A doutrina da perseverança está ligada a outras grandes doutrinas. Nós não podemos ver a doutrina da perseverança de forma isolada. Por exemplo, Calvino John Owen relacionava a doutrina da perseverança à obra de intercessão do Espírito Santo pelo crente, aos méritos de Cristo, à graça de Cristo, à bondade de Cristo. E eu quero lhe dizer isto exatamente esta noite, aqueles que pertencem ao Senhor. Quão preciosa é a graça de Cristo, quão rica é a graça de Cristo. A abundante obra da graça de Deus, o Espírito Santo intercede pelos salvos, Cristo lhes deu os seus méritos. A palavra de Deus nos diz,
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E onde é que ela se mostra? Naqueles que o Senhor separou para que provassem delas e vivessem na dependência delas. A benignidade do Senhor para com os santos é tal, a glória de Cristo na nossa salvação é tal, que nos faz bem não nos satisfazermos com elas. Adquiri-las de forma ininterrupta, a cada dia você amanhecer e ter mais dependência do amor, da graça, do sustento de Cristo na sua salvação. Precisamente no último instante, não lhe faltará segurança. Aos crentes verdadeiros não faltará segurança. Seja a vinda de Cristo de forma inesperada, ou se você de repente tiver que partir, quando Deus definir. Mas lembrem-se, aqueles que de alguma forma o Espírito Santo está lhe mostrando que você não tem o Evangelho, você não tem a Cristo, lembre-se, está determinado ao homem morrer apenas uma vez, e daí vem o juízo. E Cristo voltará para julgar mortos e vivos, aqueles que rejeitaram toda e qualquer manifestação do Evangelho da graça, dos desígnios de Deus. Mas você não quer isto, não é verdade? Você não quer, no fundo. Mas se você ouviu a palavra, humilhe-se a si mesmo esta noite. Se arrependa e clame ao Senhor. E diga: Senhor, eu não posso ter nenhum suprimento se a tua graça não for maior na minha necessidade de salvação. Humilhe-se esta noite. Vá a Cristo. Não engane a si mesmo pensando que tem o Evangelho se não tem continuidade, não há firmeza, não há estabelecimento, não há continuidade. Quantas pessoas terminam seu viver com nenhuma dependência de Cristo e as toscas chamas de uma religiosidade externa ao seu coração se apagam. Não seja assim, dependa da graça. Aqueles que são de Cristo, perseverem no grandioso chamado. A riqueza do Senhor, da graça, nunca lhe faltará. Ele faz bem desejar mais e mais e ter o desejo de estar preparado. Mas aqueles que não têm isto, humilhem-se esta noite, Cristo está voltando. O Senhor está lhe permitindo ouvir este chamamento do Evangelho, para que você se arrependa e saiba que o Senhor naquele dia fechará a porta. Vamos orar ao Senhor.